Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Esses dias, de feriado, né? Eu fui almoçar na casa da minha irmã e durante o almoço nós estávamos discutindo, né? Sobre... pintou uma dúvida se Deus tinha abandonado Jesus no deserto. E eu falo muito lá no estudo bíblico, na escola bíblica dominical que eu faço parte, da minha igreja, que a gente tem que fazer como os bereanos, né? Tudo que a gente fala, a gente vai nas escrituras, vai na Bíblia e pesquisa para saber, né? Aí, porque pintou uma dúvida durante o almoço na casa da minha irmã, se Deus tinha abandonado Jesus no deserto. E eu me confundi um pouco, acabou que eu fui para a palavra, e lá na Bíblia eu fui ver, né? O Espírito Santo tinha levado Jesus para o deserto. Então, Deus é também o Espírito Santo, Jesus também é o Espírito Santo, e fui ver na palavra que o Espírito Santo tinha levado Jesus para o deserto e ele ficou durante os 40 dias no deserto com Jesus, tomando conta de Jesus. Ele não abandonou Jesus, né? Deus não abandona a gente nos desertos, né? Eu fui ver isso, que Deus não abandona a gente no deserto. De repente você está aí achando que está totalmente sozinho. E se você já aceitou Jesus como o único e verdadeiro Salvador da sua vida, você precisa de entender que Deus ele tem agora um compromisso com você. Então o Espírito Santo vai te levar para o deserto e vai cuidar de você no deserto. Vai deixar você viver as experiências que você precisa de viver no deserto, mas ele não vai te abandonar. Tanto é que no final do deserto de Jesus, Deus manda os anjos lá cuidar de Jesus, trazendo provisões, né? Porque no deserto as coisas se complicam, né? Mas o deserto é lugar de tratamento, é um lugar de processo. E nós precisamos de passar pelo deserto antes de grandes coisas acontecerem na vida da gente. Mas Deus vai ficar com a gente no deserto e não abandona a gente. Deus não te abandona. Mas no decorrer do almoço, a gente ficou discutindo essa questão também do abandono de Deus, Jesus e tal. Mas eu me lembrei de quê? Eu me lembrei que sim, teve um momento que Deus deixou Jesus sozinho. E que momento foi esse? Aí sim, foi no momento da crucificação, né? Nós temos que entender que a palavra ela não se contradiz. Lá em Isaías, no capítulo 52, no capítulo 59, no versículo 2, diz que os nossos pecados nos separam de Deus. E naquele momento Jesus estava na cruz com todos os pecados, com o pecado do Gustavo Luiz e com o seu pecado aí que está me assistindo agora. Mas não era só o meu pecado, não era só o seu pecado, eram os pecados da humanidade. Naquele momento, Deus abandona, deixa Jesus sozinho. Porque a palavra já diz que os nossos pecados nos separam de Deus. É importante levar em consideração o seguinte, eu acho que todo mundo que for pesquisar sobre o que foi essa coisa de Jesus sair do trono dele, se encarnar no nosso meio, ser colocado numa manjedoura. A manjedoura era onde os animais comiam, não tinha onde colocar. Maria e José pensaram, vamos colocar aqui nesse local aqui dos bichos comerem, que era a manjedoura. Então você imagina uma pessoa que é rei. É bom lembrar que muitas pessoas, quando falavam que o rei, né, dos reis ia chegar, no caso o pessoal pensava que ia nascer num palácio, e você já sabe dessa história, né? Ele nasceu numa manjedoura, ele foi guardado não num berço de ouro, ele foi guardado numa manjedoura, num local onde os animais comiam. Passam-se os anos, daqui a pouco ele pega o ministério dele, lembrando que esse ministério acontece depois que ele passa pelo deserto,
onde Deus não abandonou ele, mas em seguida ele começa o ministério dele. Volto a dizer, grandes coisas, antes das grandes coisas acontecerem na tua vida, você precisa ou está passando no deserto, não sei, mas você precisa de passar pelo deserto, mas é um deserto que Deus não vai te abandonar. E voltando para a crucificação, aí chega o momento que ele está lá sofrendo na cruz por mim e por você. E ainda acontece ainda um bônus track, que eu posso dizer, que Deus o abandona na cruz, porque ele estava com todos os pecados da humanidade. Eu falo que se as pessoas pudessem esmiuçar, estudar um pouco mais sobre a questão do que foi essa coisa de Jesus se encarnar no nosso meio e morrer por mim e por você na cruz, muitas pessoas iam se converter. Então, que eu e você nunca se esqueça do que foi isso que Jesus fez na cruz por nós. Mas entender também que grandes coisas vão acontecer na sua vida, mas antes você vai ter que passar pelo deserto. Mas esse deserto vai ser junto com Deus, vai ser junto com o Espírito Santo, vai ser junto com Jesus. Eles não vão te abandonar. Entenda isso. Tá no deserto, tá passando por esse processo, Deus está aí com você. Deus não te abandonou. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada. Eu sou Gustavo Luiz e a gente se fala por aí. Um abração.